Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui no canal de Explicar Sem Complicar. Meu nome é Romilton Paquete e essa é a nossa aula número 8 de análise. Então, basicamente nessa aula nós vamos ver só alguns métodos digamos métodos direto de cálculo de limites, ok? De algumas suítes. Isso é só para vocês começarem a treinar e terem ideias de alguns casos como é que vocês podem fazer, sem ter que usar teorema, digamos cálculos direto. Então, o primeiro caso é esse que está aqui. Então, a ideia é resolver a suíte, tentar simplificar a suíte da melhor forma possível e depois tentar trazer, aplicar o limite, que é basicamente quando vai para mais infinito. Então, nós vamos fazer o cálculo, demonstração aqui disso, simplificar e depois aplicar o limite no final. Então, essa suíte que está aqui, raiz de n sobre n. Bom, a primeira coisa a fazer é tentar simplificar e eliminar essa raiz. Isso é igual a, vamos ter aqui, colocar n. Aqui tem a regra que quem está na sombra passa para sol, quem está no sol passa para sombra. Que é basicamente, são rappel, a raiz de a à la puissance p de n à la puissance p é igual a p sobre n. Ok? Isso é uma regra que eu já falei bastante de vídeos de álgebra, então vocês já devem ter isso na cabeça. Bom, pelo menos eu acho. Então, tendo isso que está aqui, sempre que vocês terem esses tipos de casos assim, vocês aplicam exponencial e ln para poder tirar, que é basicamente para poder tirar o que tem aqui. Se tem algo de potência, assim, um valor à la puissance, qualquer coisa, vocês aplicam exponencial e ln ao mesmo tempo. Então, isso vai ser igual a exponencial de ln, isso aqui de base, depois do que temos aqui, ficaria n sobre 1 sobre n. Então, tem uma regra que diz ln de a à la puissance p é igual a p ln de a. Basicamente, o expoente aqui ele passa para frente. Então, aqui, isso vai ser igual a exponencial de 1 sobre de ln, nesse caso, deixa eu ver, não, nesse caso, perdão, exponencial, o 1 sobre n passar para frente aqui, isso ficaria 1 sobre n, ln de n. Podemos escrever isso aqui da melhor forma para aparecer um limite notável. Isso vai ser igual a exponencial de ln de n sobre n. Então, agora podemos aplicar limite. Esse é um limite conhecido que diz basicamente limite de ln de x sobre x quando n estiver mais infinito, isso é igual a zero. Então, aqui basicamente só são variáveis diferentes, tanto o x, tanto o x, isso não altera em nada, ok? Então, isso implica que limite e quando n estiver mais infinito de exponencial de ln de n sobre n. Isso aqui, como é um limite notável, ln sobre n é o que? É zero. Então isso é igual a exponencial de zero. Quando a gente substitui ln de n, limite, vou pôr aqui só rappel, é o que eu fiz aqui, limite de ln de x sobre x é igual a zero. Então, limite disso que está aqui, limite disso que está aqui em cima, dá zero. Então fica exponencial de zero, que é igual a 1. Esse é o primeiro exemplo. O segundo, temos raiz, bom, esse é um pouco mais complexo, raiz de n, ln de n. Então aqui, mesma coisa, queremos calcular o limite dessa suíte que está aqui. Então, vamos tentar simplificar, isso é igual a ln de n, visto que aqui é a raiz de tudo isso. Então, vamos colocar uma chaveta assim, puissance 1 sobre n, que é a mesma coisa que fizemos. Depois agora a gente levanta a exponencial de ln, só para trazer a expressão. Então isso vai ser igual a exponencial de ln, vamos abrir parênteses de tudo isso que está aqui, ln de n, d'accord? Ln, bom, um pouquinho uma grande chaveta, exponencial de ln de n, aqui de novo, de 1 sobre n. D'accord? Aqui ele não vem, esse aqui não vem para frente daqui porque
ele é tudo isso, é o ln, não é o n aqui que está lá puissance 1 sobre n, é toda a expressão em si. Então quer dizer que isso aqui vai para frente do primeiro ln, então isso fica exponencial de 1 sobre n, ln de ln de n. Parece estranho, mas pronto, isso que está aqui, podemos separar ele pronto, tentar fazer um changement de variável. Vamos tentar simplificar aqui ainda. Isso é exponencial, isso fica exponencial de L, vou pôr aqui fração, ficaria ln de n. Aqui vamos fazer um changement de variável, vamos dizer soit t igual a ln de n. Se nós temos t igual a ln de n, quer dizer que se tirarmos o n aqui, se quisermos tirar n aqui, é só fazer exponencial para todos os lados, para ter n. Porque a regra diz que exponencial, deixa eu ver, exponencial de ln de a é igual a dá o que está aqui dentro. Ok? Então, isso quer dizer que n vai ser igual a exponencial de t. Então, vamos substituir esse valor aqui nessa expressão aqui. Isso vai ser igual, temos aqui ln de n, ln igual a t, né? Então, fica ln exponencial de ln de t sobre exponencial de t. Aqui podemos separar, podemos multiplicar e dividir por t para termos uma expressão parecida com essa que está aqui em cima. Então, isso vai ser igual a exponencial, vamos fazer aqui, de ln de t sobre t vezes t sobre exponencial de t. Aqui já dá para simplificar. Aqui nós sabemos o que é aqui também temos um limite notável. Então, normalmente quando a gente aplica o limite aqui dessa parte aqui, limite disso que está aqui é igual, nós sabemos que é igual a zero, e limite disso que está aqui também é um limite notável, também é igual a zero. Então, vamos ter basicamente exponencial de 0 vezes 0, ok? 0 vezes 0, que é igual a 0, então fica exponencial de 0, então o resultado disso é igual a 1. Então, limite de quando n também é mais infinito, de raiz de n, ln de n, isso é igual a 1, ok? Um bocadinho completo, mas você tem que tentar revisar um pouco sobre isso de limites notáveis, ok? Então, acho que vamos só fazer mais um, ok? Só um instante. Pronto, temos aqui mais um outro exemplo que também é para calcular limite dessa suíte que está aqui, que é 3 à la puissance n menos 5 à la puissance n, a dividir por 4n mais 5n, à la puissance n, claro. Então aqui, como temos 5n e 5n aqui igual, vamos tentar colocar eles em fator. Então, se nós colocarmos 5 à la puissance n em fator aqui em cima, temos que achar um valor que vai simplificar com o que tem aqui. Então aqui é a mesma coisa, para manter 3, quer dizer, vamos dividir aqui por 5, então vai ficar 3 sobre 5 à la puissance n, para poder, bom, digamos basicamente, quer dizer que aqui temos 3 à la puissance n a dividir por 5 à la puissance n, então meter toda a gente num só sítio. E para manter 5n aqui é só 1, fica menos 1, isso aí é na parte de cima. Pois parte de baixo, 5 à la puissance n, vamos ter, para manter 4, mesma coisa, vamos dividir, então fica 4 sobre 5 à la puissance n, mas para manter o 5n aqui, fica mais 1. Fica mais 1. O que é que podemos fazer? Esse que está aqui com esse que está aqui, eles simplificam. Isso vai ser igual, aqui ficaria o quê? Ficaria 3 à la puissance 5 à la puissance n menos 1. Tudo isso a dividir por 4 sobre 5 à la puissance n mais 1. Eu vou só trazer alguns... Bom, isso aqui é mais dica, né, do que vocês podem fazer. Alguns pequenos conteúdos, vamos pôr aqui pequenos rappels.
Isso normalmente, provavelmente, vocês vão ter isso no vosso curso, que é se vocês têm um valor que inferior ou igual, inferior ou superior, bom, que está entre menos 1 e 1, isso implica que o limite de q à la puissance n é igual a zero. Então, que se o valor está entre menos 1 a 1, quer dizer que o q à la puissance n é zero. Pois o outro é, se o q for superior a 1, quer dizer, estamos a falar de valores 2, coisa do gênero para cima. For superior a 1, isso implica que o limite de q à la puissance n vai ser igual a mais infinito. Depois temos outro, se o q for inferior ou igual a menos 1, está abaixo de menos 1, quer dizer menos 2, menos 3, pode ter também números fracionários. Isso implica que o limite de q à la puissance n não existe pas. Não existe, não existe pas. Ok? E por último, se o q for igual a 1, isso implica que o limite de q à la puissance n vai ser igual a 1. Ok? Então, o que nós temos que fazer agora é ver aqui no nosso exemplo aqui, 3 a dividir por 5, que é basicamente esse é o nosso Q aqui, né? Qual é o valor que nós temos? Então, se vocês fizerem 3 a dividir por 5, isso vai dar... vou voltar aqui. Mas esse aqui, esse é bom, isso é importante ter, nunca se sabe o que pode vir para o exame. Temos 3 a dividir por 5 é igual a 0,6. 0,6 está em qual sítio? Se nós tivermos que comparar aqui, 0,6 está entre menos 1 e coisa, que é basicamente vocês têm 0, vocês têm 1, vocês têm menos 1, 0,5, vamos dizer aqui é 0,5, 0,6 é mais ou menos aqui. Então 0,6 é aqui. Então limite de q à la puissance n é igual a 0. Então aqui vamos ter isso que está aqui, fica igual a 0. Ok, 0 menos 1. De igual modo, vamos ver agora aqui embaixo 4 a dividir por 5. 4 a dividir por 5 é igual a 0,8. 0,8 está bem perto de 1. Também está nesse intervalo que está aqui. Então aqui também é o limite disso, de q à la puissance n. O nosso q, que é 4 sobre 5 à la puissance n, é igual a 0. Então fica 0 mais 1. Então o resultado disso que está aqui dá menos 1 a dividir por 1. Então vai ser menos 1. D'accord? Então esse é o ponto. Esse é o resultado do exercício. Depois temos um outro, bom, eu vou dizer 4. Temos u de n igual a sinus de n ao quadrado menos cosinus de n. Tudo isso a dividir por n. Então, isso aqui, primeira coisa é só tentar separar. Isso vai ser igual a sinus. Vamos fazer toda a gente a dividir sinus de n ao carro sobre n menos cosinus de n sobre n. Então, para resolver esse tipo de exercício, vocês tentam fazer o teorema de encadrement. Vamos dizer, teorema de encadrement, depois aplicam o teorema de gendarme. Então, basicamente, vocês vão começar. Vamos começar com a primeira suíte. Então, vamos ter. Antes de passarmos isso, nós sabemos que sinus de n ao quadrado, ele vai estar entre, isso é por definição, sinus de x, temos sinus de x, fica entre menos 1 e 1, e cosinus de x fica também entre menos 1 e 1, ok? Isso é por definição. Então, sinus de n ao quadrado fica também entre isso. Então, para fazermos aparecer a nossa suíte, vamos dividir toda a gente por n, para ficar parecido. Então, isso equivale que vamos ter sinus de n ao quadrado sobre n. Então, vai ficar também entre menos 1 sobre n e 1 sobre n. O teorema de gendarme, bom, depois vocês vão ver provavelmente mais para frente, já viram nesse caso. Então, é basicamente limite disso que está aqui. Normalmente dá o quê? Limite quando também é mais infinito, nós sabemos que vai dar 0. O limite disso que está aqui também, ele dá 0. Então, quer dizer que o limite da suíte que está aqui no meio
também vai ser igual a zero. O que implica que limite de n também mais infinito de sinus de n ao quadrado sobre n vai ser igual aos limites naturais. Também mais infinito de menos 1 sobre n é igual a limite de 1 sobre n, que é igual a zero. Não esquecendo aqui quando vai para mais infinito, que é igual a zero. Então, agora vamos ver para nível de cossínuos. É a mesma coisa para cossínuos. Então, vamos ter cossínuos de n é inferior ou igual a 1, aqui menos 1, o que equivale a dizer, se a gente dividir toda a gente por n, vamos dizer que cossínuos de n vai ser inferior ou igual a menos 1 sobre n e 1 sobre n. Limite disso aqui também vai para zero, limite disso que está aqui também vai para zero. Então, cossínuos também é igual a zero. Significa que limite disso que está aqui em cima, limite de u de n, que é a suíte total, quando n também mais infinito, vai ser igual a quê? Sinus carré sobre n é zero, menos cossínuos de n sobre n também é zero. Então fica zero menos zero é igual a zero. Então esse é o método que se utiliza para calcular o limite de sinus e cossínuos, que é o teorema de Gendarme. D'après o teorema de Gendarme, os limites laterais são iguais, então a suíte vai ser igual a esse limite aí, deles dois. Então essa é a aula de hoje. Na próxima aula vamos só fazer alguns outros exercícios, ok? Só para praticar. Então até a próxima aula.